E aí pessoal, tudo bem? Aqui Daniel para mais um vídeo aqui no nosso canal. Esse na verdade é o terceiro, né? Então eu já queria logo de cara aqui te convidar para poder estar acompanhando os dois primeiros, que são vídeos assim muito interessantes, né? Eu tenho observado que Deus realmente tem querido através da minha vida passar para você que está acompanhando aí, ó, algumas coisas para que a gente possa não só despertar, mas entender para que a gente possa praticar nas nossas vidas. O primeiro vídeo eu falei a respeito do evangelho que transforma. Isso aqui eu tô olhando para baixo por causa da minha colinha, viu, gente? Olha, colinha, que eu não lembro de tudo não, gente. Tá doido, eu tô com mais de 40 anos aí. Parece não, né? Carinha de 30. Mas o primeiro vídeo, então, foi a respeito do evangelho que transforma. Já o segundo vídeo, no primeiro vídeo, por que eu falei a respeito do evangelho que transforma? Para que a gente possa realmente entender que somente a verdadeira palavra de Deus pode causar realmente um impacto ao ponto de nós termos o interesse de querer uma mudança verdadeira nas nossas vidas. Então, o primeiro vídeo, o evangelho que transforma. O segundo vídeo, Deus te ama sim. É um vídeo muito interessante para você que às vezes se sente sozinho, sozinha, para você que se acha que às vezes você fica pensando, pô, Deus não está comigo. É muito legal, vale a pena você conferir também os dois primeiros, tá? Hoje, nesse terceiro vídeo, eu queria trazer para você algo que Deus tem falado comigo há bastante tempo. Inclusive aqui no nosso GC, que é a nossa célula, a gente tem uma célula aqui em casa, e nos últimos 2 anos eu tenho realmente trabalhado muito a respeito disso, na questão de nós despertarmos e buscarmos um entendimento verdadeiro que vem da parte de Deus, para que a gente possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, inclusive muitas promessas que ainda não foram acionadas nas nossas vidas, né, que ainda nós não conseguimos tomar posse. Talvez é porque a gente ainda não entendeu a forma correta de acionar essas promessas nas nossas vidas. E além de desfrutar, a gente também precisa entender de verdade as coisas que vêm da parte de Deus, para que a gente possa também ser colocado no centro da vontade do Senhor. Ou seja, nós possamos cumprir os propósitos de Deus nas nossas vidas. Eu não sei se eu falei logo no início, né? Afinal de contas, esse aqui é o terceiro vídeo, então vocês me desculpem, mas se eu não falei, eu vou falar agora aqui, ó. Não esquece, se inscreve no canal, tá? Curte lá a nossa página no Facebook do Sede de Deus e também segue no Instagram. Bom, hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui um assunto muito interessante, que é a respeito de entender a palavra de Deus. Nós precisamos de fato entender, nós não podemos mais ouvir mais uma pregação, ouvir mais uma palavra e aquilo ficar só de uma forma superficial. Aquilo tem que entrar em nós e tem que causar uma verdadeira vontade de transformação. Mas para que isso possa acontecer, precisa realmente de a palavra de Deus entrar de uma forma muito forte em cada um de nós. Então, que esse vídeo possa começar a despertar em você a vontade de buscar cada vez mais, porque os 3 exemplos que eu separei para a gente estar falando aqui nesse vídeo de hoje, a transformação na vida de cada um deles, né, de Nicodemos, do eunuco, o etíope e também do centurião Cornélio, a mudança só aconteceu porque eles tiveram a vontade, eles deram um passo em busca da verdadeira verdade que vem da parte de Deus. Então é isso que eu e você nós precisamos querer, nós precisamos buscar, sabe, a salvação. Eu aprendo muito isso com um homem de Deus que é uma referência para a minha vida, o Luiz Hermínio, do Ministério Mevan, e ele fala que a salvação é apenas o começo de todas as coisas, e eu acredito muito nisso. Não dá somente para a gente obter a nossa salvação, ficar sentadinho, quietinho, só ir, né, na igreja de vez em quando. A gente precisa realmente buscar e entender para que a gente possa ser participante de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O primeiro exemplo que eu quero citar para você é de Nicodemos, e ele está lá em João capítulo 3, verso 1. Eu queria inclusive pedir você no segundo vídeo, depois se tiver oportunidade, eu até disse isso, eu queria que você, quando tiver a oportunidade de estar assistindo esse vídeo, sempre acompanhe com a sua Bíblia aberta aí, para conferir se tudo aquilo que a gente está passando aqui realmente é o que está escrito na palavra de Deus. Então aqui, ó, em João capítulo 3, a partir do verso 1,
diz o seguinte, ó: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Bom, houve uma vontade de Nicodemos em buscar pela verdade e diretamente com a principal fonte, né? Que era o próprio Jesus Cristo. Eu acredito que antes desse encontro aqui citado por João, ele deve ter tido ali algumas oportunidades de acompanhar as pregações de Jesus. E aquilo acabou causando o quê? Uma vontade de compreender mais. É essa vontade que precisa ser aguçada, despertada em mim e em você. A gente precisa ouvir alguma coisa. De repente, quando a gente está num culto, em uma pregação expositiva, a gente precisa, mas é aquilo ali mesmo? Não, mas como que é? Deixa eu buscar aqui. Por quê? A partir do momento que ele teve essa necessidade, essa vontade de querer saber mais, Jesus, a partir do verso 3, né, ainda no capítulo 3 de João, começa a expor várias coisas para ele. Jesus fala: eu digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele começa a falar um monte de coisas ali com Nicodemos, né? E aí, o que acontece? Eu acredito que a partir desse encontro aqui, houve realmente um divisor de águas na vida de Nicodemos. E a prova disso a gente encontra lá no finalzinho, lá em João capítulo 19. Vamos dar um tapazinho rapidinho aqui, ó. João capítulo 19, verso 38. Aqui Jesus tinha sido sacrificado, né? Já tinha acontecido ali a crucificação de Jesus Cristo. E com certeza Jerusalém estava que nem uma panela de pressão, né? A ponto de explodir a qualquer momento. E Pilatos, se você ler ali, ele não queria condenar Jesus Cristo. Ele foi, entre aspas, forçado a fazer isso por causa dos judeus, que incitaram a multidão, e aquilo estava causando ali uma revolta, estava causando ali uma bagunça danada. E ele sabia que ele poderia ser punido se ele não tivesse contido ali aquele tumulto. E ele acabou, cedendo ali ao que os judeus estavam pedindo, acabou deixando Jesus ser crucificado. Mas eu acredito que ele deve ter ficado com muita raiva, muito nervoso, e foi criado ali, depois de tudo isso, um ambiente assim muito hostil. Mas quando uma pessoa tem realmente um encontro verdadeiro com a palavra do Senhor, e que há uma transformação verdadeira nessa pessoa, pessoal, não existem mais limites, fronteiras, né? Não existem mais obstáculos que possam parar essa pessoa. Se ela compreender aquilo que Jesus Cristo quer para a vida dela, ela vai passar por tudo, e ela não vai se importar com as consequências para poder cumprir aquilo que é a vontade de Deus. E eu vou provar para você aqui, ó, João capítulo 19, verso 38, diz o seguinte, ó: depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo de Jesus. Aí está o negócio, verso 39, olha só. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Pessoal, eu me arrisco a dizer, a palavra de Deus não fala isso, mas no meu entendimento, tanto José de Arimateia quanto o próprio Nicodemos, que eu estou usando aqui como exemplo, eles arriscaram as suas vidas pelo corpo de Jesus Cristo. Por quê? Porque eles entenderam quem era Jesus, porque eles compreenderam, a palavra entrou de uma forma tão forte no coração deles, que eles não se importaram com a sua própria vida, eles arriscaram a sua vida. Pilatos devia estar pilhado, Pilatos naquele momento ali devia estar furioso, porque ele foi forçado a entregar Jesus Cristo para ser crucificado. Então ele estava muito pilhado com os judeus, e José de Arimateia e Nicodemos, sendo judeus, foram pedir pelo corpo de Jesus Cristo. Então houve uma transformação verdadeira na vida de Nicodemos, e é essa transformação verdadeira que eu e você, nós precisamos ter, gente. A gente não vai conseguir entrar em alguns ambientes, em alguns propósitos da parte de Deus, se a gente também não nos deixar ser transformados. Vamos para o próximo exemplo aqui, para o vídeo não ficar muito grande, né? Vamos lá em Atos, capítulo 8. Deixa eu ver aqui, eu assinalei aqui o verso 26. Deixa eu ver se eu posso começar aqui no verso 26. Capítulo 8, verso 26.
Bom, vou citar o 26 aqui, e eu vou dar alguns pulinhos aqui, depois você acompanha do 26 até o 39 aí no capítulo 8 de Atos, tá? No 26 fala assim, ó, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce a Jerusalém, a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope. Que nome difícil, hein? Etíope. Encontrou um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candence, a rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Ó, primeira coisa para a gente prestar atenção: havia a vontade de adorar a Deus, mas depois do sacrifício de Jesus Cristo, a forma correta de se fazer isso já não era como os judeus faziam, através da lei, através da adoração somente ao Pai. Agora nós pertencíamos a Jesus Cristo. E esse etíope, ele estava lendo justamente sobre a vida de Jesus Cristo através do livro de Isaías, no capítulo 53, versos 7 e 8, que fala, ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro diante do tosqueador. Aí, para dar uma resumida, Filipe chega perto dele e pergunta, você entende o que você está lendo? Aí ele fala com Filipe, mas como que eu posso entender se não tem ninguém para poder me explicar? Ou seja, havia vontade nele de descobrir sobre o que ele estava lendo. E a gente precisa, pessoal, a gente precisa, não dá mais para viver, sabe, no superficial, no raso. Nós precisamos entrar mais fundos para poder desfrutar para as nossas vidas e para nós nos deixarmos ser usados cada vez mais da parte do Senhor. Olha só, e aí Filipe vai, explica para ele, começa, né, o verso 35 fala, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus Cristo. E aí eles continuaram pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse, olha aqui, a água que me impede de ser batizado. Aí Filipe fala com ele, você pode, se crer de todo o teu coração. E ele creu. E ele creu. Ele entendeu aquilo que estava... Ele antes sozinho não estava compreendendo, mas o que Filipe expôs para ele, ele entendeu. E esse homem foi batizado. E fala que quando ele saiu das águas, o Espírito de Deus esteve com ele. E depois acabou buscando, né? Como é que fala aqui? Deixa eu ver aqui. Arrebatou. Era a palavra que eu estava procurando. Acabou arrebatando Filipe. Mas o trabalho de Filipe foi feito. Ele pregou o evangelho para uma pessoa que estava o quê? Querendo saber mais, entender. Assim como foi também a questão de Cornélio. Eu vou dar uma resumida para o vídeo não ficar muito grande aqui. Depois você vai aí em Atos capítulo 10, a partir do verso 1, né? O centurião Cornélio, como romano, como gentil, era uma pessoa que a Bíblia destaca como uma pessoa que era muito bondosa, dava esmolas, né, e buscava continuamente a Deus, o Pai. Mas como eu disse, existia uma forma correta para que ele pudesse ser alcançado pela salvação que vinha através de Jesus Cristo, e só adorando a Deus, como os judeus estavam fazendo, e a referência dele nessa época eram os judeus, né? Aí o que aconteceu? Como ele era uma pessoa boa, uma pessoa que tinha interesse, uma pessoa que queria buscar pela verdade, o anjo de Deus aparece para ele, manda buscar Pedro. Pedro vai até a casa dele, expõe para ele toda a palavra, né, tudo aquilo que havia passado com Jesus Cristo, ou seja, prega o evangelho para Cornélio e para os seus que estavam ali na casa, e depois, aliás, nem depois, né? Assim que Pedro estava acabando de pregar, eles entenderam de uma tal forma, aquilo queimou tanto no coração deles, que eles foram tomados pelo Espírito Santo e depois foram batizados. Por que eu citei esses 3 exemplos? Se você perceber, são 3 pessoas que tiveram algo que nós precisamos ter nesses dias, mais do que nunca: vontade de querer entender, vontade de descobrir aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Vamos nos encher dessa vontade, vamos buscar, sabe? Vamos buscar. Tem muita gente que está tendo um tempo maior agora por causa dessa questão de home office, distanciamento social, pandemia do coronavírus. Vamos aproveitar isso, transformar algo que é ruim para algo bom, para que a gente consiga realmente absorver. Como eu disse lá no início do vídeo, a gente só vai desfrutar e entrar realmente nos caminhos do Senhor, ser direcionados por Deus e saber quais são as vontades do Senhor para as nossas vidas, a partir do momento que a gente tiver essa vontade.
o querer entender todas as coisas. Eu espero que esse vídeo possa falar com você. Não deixe de acompanhar os 2 primeiros, tá? Estão disponíveis aí no meu canal. É só você procurar no Sede de Deus no Facebook e também no nosso Instagram. Pessoal, grande abraço, que Deus possa iluminar cada vez mais a sua vida e a minha também, que o Espírito Santo possa falar cada vez mais comigo e com cada um de vocês, tá? Valeu demais, compartilha esse vídeo, tá? Para que mais e mais pessoas também possam começar a entender algumas coisas, assim como a gente também está buscando entender, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, que o Senhor possa abençoar grandiosamente a vida de cada um de vocês, tá bom? Até a próxima.